Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá, amigos do curso Elétrica e CIA. Bem, hoje nós vamos iniciar um novo quadro aqui no canal Elétrica e CIA. O nome desse quadro é Deu Erro e Agora? A ideia aqui nesse quadro é criar vídeos com os erros que acontecem, ou melhor, com as falhas, os defeitos que acontecem numa instalação, após a instalação de um sistema fotovoltaico. Eu estou falando isso porque a maioria dos seguidores aqui, ou melhor, muitos dos seguidores aqui do canal, são alunos que estão atuando no mercado profissional e ou pessoas que trabalham no mercado profissional hoje e eles passam por problemas quando eles vão fazer os testes lá do sistema fotovoltaico que eles instalaram e acaba que o sistema apresenta algum tipo de erro, alguma falha e alguns têm muita dificuldade de estar descobrindo o defeito. O pessoal que faz o curso aqui na Elétrica e CIA, nós temos no curso, no módulo on-grid, nós temos lá aulas, videoaulas mostrando como que você consegue identificar os defeitos, como que você consegue rastrear um defeito. Então nós temos aulas com a parte da manutenção, tá? E eu tenho lá a apostila que tem lá relatado os principais erros ou os mais comuns quando você instala um sistema fotovoltaico. Porque sistema fotovoltaico o pessoal instala, mas por algum motivo ele pode dar algum erro, tá? E eu quero justamente fazer uma sequência de vídeos falando sobre esses erros para poder ajudar vocês, meus seguidores, e divulgar o nosso curso também. Legal? Vou fazer a mesma coisa depois com o sistema off-grid. Nós vamos começar com o grid, porque o on-grid é onde mais apresenta falhas nas instalações e o pessoal às vezes fica sem um suporte. E essa vai ser a ideia. E para começar esse quadro novo, nós vamos falar sobre erro de isolamento. Erro de isolamento é uma coisa que acontece, já aconteceu comigo, tá? Durante uma instalação, quando eu fui fazer o comissionamento e liguei o inversor, e ele, quando fez os testes, ele apresentou imediatamente, ele não deixou o inversor injetar na rede e apresentou lá um código e dizendo erro de isolamento. Alguns casos diz falha de resistência do isolamento ou baixa resistência do isolamento. Cada inversor vai ter lá o código de erro e lá o erro. Nesse caso, quando apresenta esse erro de isolamento, é porque no circuito elétrico do sistema fotovoltaico há alguma parte comprometida no que se refere ao isolamento do sistema. Um sistema fotovoltaico on-grid, mais ainda, principalmente o on-grid, ele tem que ter um isolamento perfeito, não pode ter nada degradado, mal conectado. Conectores MC4 não podem estar mal crimpados, tem que estar muito bem crimpado, eles não podem ficar com fios aparentes, tem que estar totalmente isolado. Os cabos não podem ter aparência deteriorado. Não é legal você fazer emenda e usar fita isolante ou uma fita de alta fusão ou qualquer outro tipo de isolamento. O ideal nas emendas, conector MC4, que já foi testado para isso, já foi feito baterias de testes, é uma tecnologia só para isso, para garantir um bom isolamento do sistema fotovoltaico. Porque se houver algum indício de fuga em algum lugar,
o inversor de tensão que tem essa proteção, ele vai apresentar esse erro. E ainda bem que os bons inversores têm essa proteção. Porque se não tem essa proteção e você liga e ele injeta e fica lá correndo esse risco de ter uma fuga de corrente e gerar um arco elétrico e depois o incêndio, é grande, ok? Mas os grandes inversores aí do mercado, Fronius, ABB e outros, eles têm essa proteção. Alguns não têm. Por isso é muito importante você ter aí um bom inversor no seu projeto que tenha todas essas proteções. E essa proteção aí com erro de isolamento é muito importante. Quando eu tive esse problema, o que eu fiz? Apresentou o erro, o ABB, que é o que eu instalei, no caso ele tem lá uma lista de código de erros, então facilita quando isso acontece. Você vai lá no manual, vai lá no site do fabricante e pesquisa pelo código o que é aquele erro, tá? Mas quando apareceu no display erro de isolamento, eu já sabia, olha, em algum lugar está comprometido o isolamento. E eu comecei a vasculhar toda a instalação. Fui analisando ponto a ponto. O que aconteceu? Em um dos conectores MC4 não estava com os conectores apertado até o final. Quando você vai fazer a conexão do conector MC4, você tem que ouvir aquele clique. E aí você puxa ele, dá uma puxada para ver se está firme. Sempre! Porque se não fizer aquele clique na hora que você conecta, quando você tensiona ele solta novamente. E se ele não fizer aquele clique, as borrachinhas internas que fazem o trabalho de isolamento, ele simplesmente pode acontecer ali uma fuga, e o inversor de tensão, ele tem a tecnologia que protege isso e detecta essa falha no isolamento, tá? Se o cabo tiver mastigado, alguém passou ali um estilete e ficou um pedacinho do cabo exposto ali, tudo isso vai fazer com que o sistema fique com o seu isolamento vulnerável, predisposto a causar uma fuga ali e daí talvez o incêndio. Outra coisa importante, sistema fotovoltaico tem que ter aterramento, porque em muitos casos acontece uma fuga e essa fuga de tensão em corrente, ela procura o aterramento quando não fecha curto, porque se fechar curto, aí só os dispositivos de proteção para atuar no sistema. Legal? Aterramento nós vamos falar nas próximas aulas. Então, aconteceu com você, deu erro no inversor, você simplesmente tem que ir vistoriando cada conexão, ver se o cabo tem algum lugar que está mastigado, né, comido, puído. Às vezes acontece isso em sistema que já está instalado aí há 5 anos, 7 anos. Daqui a um tempo nós vamos começar a ter muita manutenção em sistema solar, tá? Em sistema fotovoltaico. Então, faça minuciosamente uma vistoria, porque em algum lugar está vulnerável o isolamento, está ali com o isolamento não perfeito. Tem que estar perfeito todo o isolamento. Sistema conectado à rede trabalha com uma tensão elevada. Automaticamente a tensão é maior, a força que está sendo exercida é maior, então você tem que ter uma boa resistência em todas as conexões, nos fios, tá? Você não pode deixar aquilo ali sem um bom isolamento, porque é risco de causar um acidente. Existe um equipamento chamado megômetro. Esse equipamento é um equipamento que você consegue medir o isolamento do seu sistema. Mas, no entanto, no próximo vídeo eu vou estar explicando como funciona o megômetro, como que você utiliza e como que ele é vital para um instalador solar fotovoltaico. Então, na próxima videoaula nós vamos continuar esse assunto, porém vamos falar sobre o megômetro. Legal, gente? Então, deixa a sua experiência aí. Eu sei que muitos de vocês são instaladores. Coloca aí se você já passou por algum problema desse e aonde que estava lá a falha do seu sistema. Até lá, tchau, tchau.